O cancro do estômago é o único tumor que registra uma diminuição no sul do país, mas na região norte tem uma incidência ainda elevada. Os dados são do Registro Oncológico Regional do Sul, que, ao contrário de todos os outros tumores, nos diz que o cancro do estômago é o único que em Portugal não tem vindo a aumentar e chega mesmo a registrar uma diminuição. É um tema para a conversa com o Dr. Lúcio Lara Santos, coordenador da Clínica de Patologia Digestiva do IPO Porto. Muito boa tarde, doutor. Muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Os dados revelados, e comecemos pelos números, falam-nos daqui da incidência, da incidência do cancro do estômago e apontam para uma diminuição, sobretudo no sul do país. Mas no norte, o que é que se passa? A taxa de cancro do estômago mantém-se elevada? Sim. Os registros oncológicos de base populacional são, em Portugal, 3. Um no sul, outro no centro e outro no norte. Todos eles têm verificado diminuição da taxa de incidência de cancro gástrico. Só que, no norte, essa diminuição tem sido muito lenta e pouco pronunciada. Por exemplo, a taxa de incidência no sul é de 14 por 100 mil habitantes, enquanto que no norte é cerca de 32 por 100 mil habitantes. Vê-se aqui a diferença que existe no sul do país e na região norte. Enquanto que no sul está a acompanhar o que acontece em quase todo o mundo desenvolvido, na região norte as coisas estão a acontecer mais lentamente. Por que estas diferenças de região, Sr. Doutor? De facto, as razões são pouco conhecidas. Na gênese do cancro do estômago estão não só problemas genéticos, alterações genéticas, mas fundamentalmente alterações do estilo de vida e de dieta. O consumo elevado de sal é um aspecto fundamental na etiologia desta neoplasia. E na região norte, como sabe, existem hábitos dietéticos em que os produtos que são salgados são utilizados com frequência na nossa dieta. Poderá este aspecto ser um aspecto importante na diferença das alterações das taxas de incidência. Quer com isto dizer-nos que a nossa alimentação, os nossos hábitos alimentares têm uma relação direta com o cancro do estômago? Sim. Há aspectos genéticos que são claros e cada vez mais conhecidos, mas a dieta tem um impacto importante, porque ao agredir de forma constante o estômago, a mucosa do estômago, pode criar alterações que, somadas aos déficits que os genes doentes trazem, podem fazer com que haja transformação maligna dessa mucosa do estômago. E, portanto, está claramente associado a dieta e o aparecimento do cancro gástrico. Por exemplo, há um estudo recente feito pela Universidade do Porto, pelo Dr. Luné, pelo grupo do Dr. Luné, em que mostra claramente que as pessoas que tiveram frigorífico há mais de 50 anos têm proteção em relação ao cancro gástrico, porque o consumo dos seus alimentos são frescos, não são salgados, não são fumados. Portanto, este aspecto da dieta tem, de facto, importância clara nesta neoplasia. Doutor, as pessoas que já tiveram um caso na família de cancro do estômago, são pessoas que podem estar em risco? Podem e podem não estar em risco. 90% dos tumores do estômago são esporádicos, ou seja, acontecem sem haver um risco mais elevado na família. Mas quando alguma família verifica que existe um número mais elevado do que o usual na sua família de cancro do estômago, deve procurar, por exemplo, no IPO, a consulta de genética, no sentido de avaliar se há razões para se preocupar com esse número exagerado e se essas razões estão associadas a um risco particular na sua família. Portanto, há famílias, cerca de 10%, que têm um risco acrescido de terem cancro do estômago. Geralmente, a partir de que idade ou em que idade é que é mais frequente o cancro do estômago e quais são os sintomas que lhe estão associados? O pico começa a partir dos 45 para cima, embora haja casos mais cedo, doentes mais jovens. Não é raro encontrarmos doentes com 20 anos, 25, 23 anos. Mas, de facto, a grande parte dos doentes ocorre a partir dos 50, 45, 50 anos.
O cancro gástrico é uma neoplasia que não tem sintomas muito precisos. Todos os doentes têm queixas gástricas, más disposições, às vezes dor na região epigástrica, que é recorrente. E, por vezes, têm períodos sem sintomas, outras vezes tomam medicamentos, automedicam-se e melhoram. E, enquanto grande parte dos doentes com estas queixas não têm cancro gástrico, no seu seio existe um segmento de doentes que sim, estas são as manifestações de cancro gástrico. Sim. Portanto, qual é o meu conselho? O conselho é que as pessoas que tenham queixas gástricas, de novo, não tinham e começaram a ter, ou que tenham de forma recorrente, a primeira coisa que devem fazer é procurar o seu médico de família. Ele certamente vai solicitar que seja estudado o estômago. O exame mais útil para estudar o estômago é a endoscopia digestiva alta. Porquê? Porque não só se observa o estômago, como se pode retirar fragmentos dessa mucosa e estudá-la e ver se estamos perante uma situação inflamatória que é benigna ou se existem já alterações naquelas células que indiciam uma doença maligna ou uma doença a caminhar para essa situação clínica. Claro. Portanto, a endoscopia é o exame, então, aconselhado para avaliar o estômago, para fazer o diagnóstico correto da situação. Nos casos, Sr. Doutor, de tumores, se o tumor estiver numa fase ainda inicial, se for um diagnóstico precoce, a taxa de tratamento é elevada? Há mesmo cura ou não? Sim. O tratamento mais importante do cancro gástrico é a cirurgia. E a sobrevivência é conseguida e é longa nos casos mais precoces. E é por isso é que nós defendemos que os doentes que tenham queixas recorrentes não se deixem estar em casa. Não desvalorizem. Não desvalorizem. Vão ao seu médico de família. Porque quanto mais cedo for diagnosticada a neoplasia, o sucesso e a cura é significativamente mais elevado. Doutor, o cancro do estômago está relacionado com uma bactéria que infecta o estômago humano. Há uma controvérsia em relação a este tema desta bactéria. Porquê? Afinal, o que é que se passa? Pronto. Existe, de facto, a coexistência do aparecimento do cancro gástrico em populações que estão infectadas com essa bactéria. Sim. Mas existem, no mundo, populações que têm essa infecção e não desenvolvem uma taxa elevada de cancro gástrico. Portanto, não basta só a bactéria. É preciso que haja outras coisas. Nem todas as bactérias, embora sejam da mesma família, têm a mesma agressividade. Portanto, existem, no seio dessas bactérias, que é chamado Helicobacter pylori, existem estirpes mais agressivas e mais associadas ao cancro gástrico. Mas precisam também de outros fatores ambientais e também genéticos. E só quando eles se associam é que há agressão da mucosa gástrica e a transformação. Portanto, não é bactéria, cancro gástrico. Sim. E não é só o adenocarcinoma gástrico que ocorre com esta bactéria. Existe outro tumor Sim. que está associado a esta bactéria e que também ocorre no estômago, que é o linfoma gástrico. Portanto, esta bactéria tem, de facto, alguma importância na transformação maligna, mas é preciso que esteja associada a outros fatores. Doutor, o tratamento deve ser sempre feito em centros competentes, como é o caso do IPO Porto. Qual é a experiência que o IPO Porto tem nesta área, no tratamento do cancro do estômago? Pronto. Se reparar, as taxas de incidência estão a diminuir. O que é que vai acontecer? Esta doença vai, com o tempo, tornando-se mais rara. Então, a oportunidade de haver a experiência em tratar esta doença vai sendo menor. Tudo o que são doenças raras devem ser concentradas em centros que, dado o seu volume, ganham capacidade acrescida de tratar de forma adequada estes doentes. E isto é o que acontece, neste momento, na atualidade, em quase todo o país. Mas é óbvio que existem centros, por exemplo, o IPO é um deles, em que a taxa de casos que recorrem aos nossos serviços é tão elevada que nós temos uma experiência importante. Por exemplo,
nesta semana, só num dia, nós tratamos cirurgicamente 4 doentes, Sim. o que é um número significativo de doentes tratados para uma única instituição. O que é importante é que um doente com esta patologia seja tratada por uma instituição desde o início, para que todo o tratamento seja o adequado e administrado no momento certo. E que os problemas decorrentes da doença sejam diagnosticados também de forma precoce e adequada. Se nós assim fizermos, garantimos a este doente sucesso no tratamento. Sr. Doutor, e é possível prevenir este tumor? É possível prevenir este tumor. Que conselhos é que nos pode aqui deixar? Em primeiro lugar, o primeiro conselho que eu disse, que é quando há queixas gástricas de novo ou recorrentes, as pessoas devem procurar o seu médico de família. Com isto, em 90% dos casos, vamos ter patologia benigna. Mas podemos encontrar um grupo de doentes que têm já algumas lesões. E estes doentes vão entrar num programa de vigilância. E ao entrar num programa de vigilância, sempre que ocorrer alguma alteração, podem ser tratados a tempo útil. Claro. Portanto, é também uma mudança de hábitos dietéticos. E ter um estilo de vida mais saudável, com verduras, frutos, menos consumo de sal, cigarro, o tabaco. O álcool é controverso, mas existem trabalhos que dão alguma responsabilidade ao álcool. Outros não dão tanta responsabilidade. Mas, de facto, uma vida saudável com exercício, a dieta adequada, previne, ajuda a mudar o ambiente e, como tal, minorar os efeitos adversos sobre a mucosa gástrica. Aqui ficam então as recomendações do Dr. Lúcio Lara Santos. Muito obrigada pela sua presença neste consultório. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. É agora a altura de fazermos uma curta pausa, mas voltamos já de seguida com o Dr. João Espírito Santo, médico dentista, especialista em implantologia. Na segunda parte, se tiver dúvidas para colocar, já sabe que as portas estão abertas para que possa telefonar, entrar em direto e esclarecer as suas questões. Eu, quando consigo desse lado, o intervalo é mesmo muito curto. Até já.